Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos aqui em mais um vídeo aqui na EFOS Books para apresentar opções de livros para você ler, produzir conteúdo literário para você. Comenta aí nos comentários o que você está achando e dê ideias do que eu posso trazer aqui, tá bom? Então, hoje eu vim trazer para vocês uma resenha, comentário, mais ou menos assim, sobre o box dos livros do Júlio Verne. Sim, pessoal. Eu acredito que eu tenho todos os livros do Júlio Verne, que é aquele box, mais especificamente o box produzido pela editora Príncipes, né? Bem famosinha aí essa editora. Então eu vou falar de cada livro aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, que o fundo, né? Botei aqui uma imagem de fundo. Eu não sei se o vídeo vai ficar bom. Eu não edito, né? Eu não costumo editar o vídeo, porque eu não tenho um editor pra mim, eu não tenho paciência de editar por enquanto. Na verdade, eu não consigo editar no momento também. Mas eu vou ter que voltar pra realidade, tirar esse plano de fundo, porque os livros não aparecem. Então vamos lá. Pegando para a realidade, né, pessoal? Então, hoje eu vim falar para vocês sobre o box, que na verdade é uma caixa com todos os livros de Júlio Verne. E para quem não sabe, Júlio Verne, eu também não sei que ele é. Brincadeira. Júlio Verne, pessoal, ele foi. É porque eu não sei falar muito sobre ele, porque eu não sei a história dele em detalhes. Mas se você quiser saber sobre a história de Júlio Verne, eu posso trazer aqui no canal para você. Júlio Verne, ele foi um escritor. Ah, essa aqui, na verdade, é nos livros da Príncipes fala, né? Na verdade, aqui, ó. Júlio Verne, ó, vamos ler um pouquinho, gente. Vamos lá. Jules Gabriel Verne nasceu em Nantes, na França, e em 1828, aos 11 anos de idade, fugiu de casa para se juntar à Marinha. Aos 11 anos, gente. Curioso, hein? Boa pauta de vídeo para trazer aqui. Vamos trazer? Será que a gente traz? Claro, ele fugiu aos 11 anos, gente, para ir para a Marinha, que é isso. Porém, seu pai o encontrou. É, durou pouco e o levou de volta para casa. Disseram na época que o pequeno prometeu que nunca mais fugiria para lugar algum, viajaria apenas em sua imaginação. Tá entendendo o negócio? E após alguns anos, a pedido de seu pai, foi cursar direito em Paris, mas por estar muito infeliz, ouviu os conselhos de seu amigo Pierre-Jules Hetzel e passou a se dedicar à escrita. Pouco tempo depois, publicou seu primeiro livro, Cinco Semanas em um Balão, e é considerado por muitos críticos literários o inventor do gênero de ficção científica. Aqui, gente, então agora a gente percebe, né, falando um pouquinho de Júlio Verne, que ele sempre gostou de marinha, de mar, de navio, de submarino, né? Tanto que aos 11 anos de idade fugiu para fazer parte da marinha, o pai dele encontrou, né? Então a gente já entende o gosto que Júlio Verne tem e as histórias dele, né? Por que que ele escreveu essas histórias. Então, fica aí uma boa opção para você ler. Júlio Verne, ele é um escritor antigo, então os livros dele são clássicos, tá, pessoal? E eu tenho aqui um, um box. Deixa eu ver se todos os livros estão aqui. Todos os livros estão aqui. Pelo menos do box da Príncipes. Eu não sei se tem outro livro de Júlio Verne. Eu acredito que não. Mas olha só. Não sei se aparenta tá pequeno aí pra vocês, mas olha o tamanho disso aqui. Eu li tudo isso aqui, gente. Vamos lá. Primeiramente, Júlio Verne, na minha vida, foi um dos pontapés iniciais. Vamos supor, o segundo pontapé para que eu pudesse ser leitor, né? Inclusive ontem foi o dia do leitor. Eu tô gravando esse vídeo, que dia é hoje, gente? Hoje é o dia 8 de janeiro e 7 de janeiro foi dia do leitor, pessoal. Então parabéns aí a todos os leitores do Brasil e do mundo. E depois de que eu li Júlio Verne, eu li as Crônicas de Nárnia. Então assim, só clássicos, só clássicos. E aí eu li e quero falar um pouquinho de cada livro aqui para você, para que a gente possa trocar ideias, se você já leu Júlio Verne ou se você ainda não leu, para saber do que se trata e se vale a pena você comprar, se é do seu gosto. Pessoal, eu não sei se eu falo na ordem. Eu vou falar na ordem, né? Porque eu li na ordem de publicação original, tipo, na ordem que ele escreveu os livros, se eu não me engano, se eu não me engano. Se eu não falar na ordem aqui, tudo bem. Tá, vamos falar do primeiro livro, gente, da editora Príncipes, essa editora maravilhosa, que
Ele costuma publicar clássicos, né? E não publica apenas internacionais, mas também brasileiras. Que inclusive eu tava doido pra ler na época aquele livro O Guarani, que eu acho que da Príncipes também tem. E aí, pessoal, o primeiro livro que eu li foi Cinco Semanas em um Balão, de Júlio Verne, obviamente. Pessoal, eu tava bem animado quando chegou em casa, né, pela entrega. Tava na pandemia ainda. Ou não sei se estava na pandemia, se estava no fim, se estava no início, eu não lembro exatamente. Mas foi por esses períodos. E aí eu tava bem animado, porque os livros, gente, dessa editora aqui, a arte que eles fizeram é uma coisa tão linda, tão linda. E aí é uma coisa que já atrai. E aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Agora, gente, deixa eu falar isso aqui, ó, era vermelhinho. E eu não sei o que aconteceu. O livro tá envelhecendo, já faz tempo que eu tenho esse livro aqui. Aí tá descolorindo. Mas olha só. E aí, cinco semanas em um balão. E assim, como eu tava meio que começando a ser leitor, eu fico, meu Deus, que tipo de livro eu gosto? Que tipo, né? Não sei o que. E de romance, que todo mundo lia, eu procurar. Porque eu não fui assim de me interessar em romance, de verdade. E aí eu comprei ficção científica, né? Ficção científica é bom, eu gostava, né? Assim, bem do básico, né? Não que eu soubesse o que é hoje, né? Ficção científica, mas bem do básico. E aí, aqui, cinco semanas em um balão, eu li, e tipo, eu não sei se eu li porque eu gostava de ler, eu sempre gostei de ler, ou se eu li para ter a fome mesmo que eu tinha de leitor, ou só para dizer que eu li, porque era bem complicado, porque como eu não tinha prática de leitura, eu friso muito isso. Quando eu comecei a ler, eu não tinha essa prática de leitura, então não foi fácil, né? E aí eu ainda passei alguns 4 ou 5 meses sem ler isso aqui, então demorou para eu terminar de ler o primeiro livro para eu poder ler o resto, entendeu? Então geralmente é assim, você lê, aí depois você para um pouquinho de ler, passa um tempinho sem ler, que o povo chama de ressaca, né? E aí volta. Então, pessoal, esse livro aqui é o primeiro livro que Júlio Verne publicou na vida dele, Cinco Semanas em um Balão, e se trata sobre um cara que é um cientista, falando assim, bem na língua comum, né, na língua do povo, um cara que ele é meio que cientista, meio que engenheiro, e aí ele inventou um balão. E ele falou assim: vou viajar com esse balão, gente. Deixa eu ver aqui. Eu já nem lembro mais direito da história. Não fala aqui, ó, deixa eu ver. Ó, vou ler aqui o resumo, a parte de apresentação da história, que seria sinopse, mas no caso se fosse filme, né? Samuel, né, o nome do personagem, Samuel Ferguson, parte de Zanzibar com seu criado e um caçador escocês em uma ousada viagem de balão. No caminho, eles pretendem encontrar a nascente do rio Nilo. Essa aventura dá um vislumbre da exploração da África, território ainda não conhecido pelo completo pelos europeus da época, uma visão que somente a prodigiosamente de Júlio Verne é capaz de nos enredar. Então, pessoal, esse livro fala sobre um rapaz que, juntamente com seu empregado e um caçador, passaram 5 semanas no céu, viajando de balão. E, obviamente, pessoal, não foi nada fácil. Teve tempestade, o balão quase caiu várias vezes. Eles encontraram um homem no chão, então acontece várias coisas, pessoal. E uma coisa muito interessante é que ele não só narra os fatos, mas ele narra também especificamente materiais, né? São para as pessoas detalhistas. Júlio Verne é ótimo para pessoas e leitores que gostam muito de detalhes. Falam sobre todo o processo que ele usou para construir o avião, a motivação. Então, quando você presta atenção, é uma coisa muito legal que você entende nas histórias do Júlio Verne. E é uma história, como o Júlio Verne era europeu, né? E tipo, acho que o período ali onde ele estava poderia ser próximo, não sei se era no período ou se era próximo ou depois da, da Revolução Industrial. Então era essa coisa, gente, cientistas para lá e para cá, tentando descobrir coisas novas para o mundo, balões sendo construídos, trens, carros, entendeu? Então, as histórias do Jules Verne geralmente são assim. De cientistas que procuram fazer alguma coisa nova para o mundo, e aí esse processo de construir alguma coisa e muitas aventuras, e às vezes acaba dando errado, e às vezes ele acaba descobrindo alguma coisa nova, perigosa ou benéfica para o mundo. É muito bom.
E aí, pessoal, eles vão viajando e passam muitas aventuras até o avião pousar e eles exploram a África, que, segundo o livro, os europeus ainda não tinham explorado. Então, o Júlio Verne, ele, além de escrever, mesmo sendo ficção, ele se inspira na realidade atual de onde ele vivia, né? E tipo, nossa, os europeus ainda nunca exploraram a África, então vou escrever se os europeus explorassem, entendeu? Então o Júlio Verne ele escreveu janelas de possibilidade para o mundo. E isso é muito importante. Se você não entende, é muito importante, porque deixa o seu legado no mundo e também ideias, né? Idealizações. E esse livro inspirou muitas pessoas. Vou mostrar aqui, pessoal, como é por dentro. Meu Deus, tá tudo dobrado. Ele tá um pouquinho velho, tá ficando amarelado porque já faz tempo. Mas, assim, uma coisa muito legal é que a leitura não é cansativa, apesar de que eu passei um tempão sem ler ele por causa da ressaca, mas não é uma leitura cansativa, olha só. Não sei se dá pra aparecer. Meu Deus, não tá aparecendo. Aqui, tá vendo? Não é aquela coisa assim, as letras não são pequenas e não é tipo um texto enorme, entendeu? Então, se você tá com fome de ler mesmo, você lê isso aqui em pouco tempo. Agora vamos falar sobre o segundo livro que eu li, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. E, gente, uma coisa que eu posso confirmar da minha parte. Não sei se você vai concordar, mas é que os livros de Júlio Verne são uns melhores dos que os outros. Júlio Verne sempre pega de surpresa nas ideias de sinopses de livros que ele vai trazer. E esse livro aqui, pessoal, A Volta ao Mundo em 80 Dias, foi muito legal. Foi muito legal de ler. Inclusive, para quem não sabe, esse livro virou filme. E quem tá no filme é o Jack Chan, né? Então, é um filme fenomenal. E se vocês quiserem, eu posso trazer a análise dele aqui. Porque eu vi nesse filme uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não viram, hein? Mas enfim. Esse livro que é A Volta ao Mundo em 80 Dias fala sobre um rapaz que ele eu não sei se ele é cientista ou se ele é apenas um rico aristocrata, mas ele tá lá num clube, né, de aristocratas, cientistas, várias pessoas importantes. E aí, é, a história começa com o roubo de uma coisa muito valiosa de um museu na Europa, né? Todas as histórias são ambientadas na Europa. Acho que só não a Ilha Misteriosa, mas enfim. E aí, pessoal, eles estão conversando ali, tal, tal, tal e tal. Eu só sei que do nada um cara chega e aposta com todos os membros do clube que ele consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. Bom, vocês só vão entender melhor as convicções desse cara lendo o livro, né? Porque eu acho que eles estavam conversando, acabaram se desentendendo e ele falou: Quer saber? Eu vou dar a volta ao mundo em 80 dias. Talvez eu não esteja explicando direito, mas eu garanto que você não vai se arrepender se você pesquisar a história, né? E se você também assistir o filme. O filme é bem diferente do livro, mas é uma coisa muito interessante de ver e de ler também. É uma coisa incrível. Ele dá a volta ao mundo e a gente conhece várias culturas, e nisso, pessoal, Júlio Verne escrevendo. Então a gente entende o conhecimento que Júlio Verne tinha naquela época, que as pessoas não sabem, porque na Europa, pessoal, Europa era Europa, né? A Europa não conhecia o mundo todo exatamente assim, né? E o Júlio Verne meio que trouxe isso para aquela época e também para os dias de hoje, né? Porque ainda nos lembramos dele até os dias de hoje. Então ele traz a cultura de vários mundos, né? Porque os personagens vão passando ali. Esse rapaz, que é o senhor Fogg, o empregado dele, uma mulher por quem ele se apaixonou e um detetive que persegue eles em toda a jornada, porque o detetive desconfia que ele foi o ladrão que roubou o item valioso do museu. E então ele viaja acho que se eu não me engano, ele viaja de barco, de trem, de carro, de várias coisas. Eles se metem em muitas enrascadas, acabam caindo em culturas assim que eu posso dizer, um dos personagens quase é sacrificado por causa de uma religião de um país que eles entraram. Então, eles vão dar a volta ao mundo e tem prazo, viu? E eles apostaram muito dinheiro nisso. E então é uma loucura, porém uma loucura divertida, muito engraçada. Cada personagem tem a sua personalidade indicada, uma coisa muito fácil de entender e acaba sendo engraçado a troca dos personagens ali porque envolve medo, envolve deboche, envolve muitas coisas. Então, eu garanto muito que é uma boa leitura para você.
E aqui, pessoal, agora é o terceiro livro que eu li, que é Viagem ao Centro da Terra. Esse aqui também é muito conhecido, viu? Também tem filme, que, que é, o filme foi com aquele ator, eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele. É o mesmo ator que faz a Múmia, uma das versões da Múmia, né? Mas enfim, esse livro aqui, pessoal, sempre pessoas querendo investigar coisas que a maioria ou as outras pessoas comuns da sociedade não desejariam e não teriam curiosidade de descobrir, desvendar. E assim, pessoal, isso é muito importante e interessante, né? Porque geralmente, vamos supor, todas essas histórias mostram uma sociedade e aí sempre se levanta um se autodesafiando a fazer uma coisa que ninguém faria do conhecimento e da evolução humana, entendeu? Seja ela intelectual, seja ela de criar produtos novos, né, mercantil. Então, eu acho uma coisa muito interessante. Geralmente, essas pessoas que se levantam são vistas como loucas, né? Nossa, como é que você vai cavar um buraco para o centro da Terra, né? Então, essa história é mais uma história interessante como todas as outras. Eu confesso que eu não gostei tanto. Se eu ranqueasse, né, eu colocaria, deixa eu ver. Não, no final do vídeo eu vou fazer um ranking, né? Um ranking sobre os livros. E se você já leu todos os livros, também coloca nos comentários o que você achou de cada um deles e ranqueia aí pra eu ver a sua opinião. Esse livro aqui, A Viagem ao Centro da Terra, é sempre um cientista junto com o sobrinho, nesse caso aqui é o sobrinho, e mais um outro cara, e eles viajam pro centro da Terra, gente. Eu não lembro, eu não sei se eles cavaram um buraco ou se eles entraram em um vulcão adormecido. Eu acho que, se eu não me engano, foi uma coisa assim. E o interessante é que o que eles descobriram dentro, é uma coisa muito incomum, principalmente para a época em que o Júlio Verne escreveu. E eu não vou contar porque senão vai perder a graça, porque é o ponto-chave da história. Então eu recomendo muito que você leia. E é uma coisa muito engraçada, pessoal, porque geralmente esses cientistas, né, são vistos como cientistas malucos. Então eles me tiraram muitas risadas, apesar de que eu acho outros melhores que esse, mas me tiraram muitas risadas e foi muito divertido ler esse livro aqui e foi incrível, foi muito interessante, assim como todas as experiências que eu li do livro de Júlio Verne. Então eu recomendo que você leia. Olha só, pessoal, eu tô esquecendo de mostrar os livros. Perdão, gente, olha só. Meu Deus, não deu nem pra ver. Tá vendo? Editora Príncipe com suas lindas capas. Tá vendo? Calma aí. Aqui tá melhor. Isso. Sumário. E cada livro, tipo, tem uma diagramação diferente, tem estilos diferentes. Olha só. E eles costumam, a cada início de capítulo, colocarem uma arte, né? No início do capítulo. Gente, a mesma coisa dos outros livros que eu apresentei. Leitura fácil, rápida, letras assim, que não são tão pequenas, né? Vou chamar aqui de letras grandes, que se você for um leitor esfomeado, você lê muito rápido, tá? Vou mostrar aqui a da Volta ao Mundo, que eu não mostrei. Vou mostrar o início de capítulo, é sempre bonitinho. Eu sempre ficava ansioso para poder chegar no capítulo novo só para ver as artes do capítulo. Cadê, minha gente? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha que da hora. As linhas imaginárias, a Terra. Então, é geralmente assim, pessoal. Assuntos de geografia, entendeu? Que na época era muito importante, gente. Descobrimento mundial sobre o mundo. Nem todo mundo conhecia o mundo como era hoje. E até hoje, né? A gente sabe que tem muitas pessoas péssimas de geografia. Mas, enfim. Agora eu vou ler. Eu vou ler, ó. Vou mostrar o quarto livro que eu li. Que, gente, é o meu xodozinho. Esse aqui é o meu xodózinho. Gente, eu vou fazer o seguinte, meu Deus do céu. Talvez vocês briguem comigo, mas olha só. São 6 livros. E eu já apresentei 6 aqui pra você. 3, né? 3 aqui pra vocês. E aí, no próximo vídeo, eu apresento mais 3. Os 3 últimos. E tem muita coisa pra falar disso aqui, gente. Não parece, mas tem. Só que eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso saber se vocês realmente querem a parte 2 do box de Júlio Verne. Então, comenta aí nos comentários. Nem que seja um comentáriozinho, eu vou entender. Pra não postar vídeo à toa, né, pessoal? Então, esse aqui é o box, né, de Júlio Verne. E na próxima terá a parte 2 apresentando os próximos livros, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Ajude o nosso canal com seu like, comentário, curtida e compartilhamento. E até a próxima.